gente, vamos falar um pouquinho da nossa semana que começa hoje, dia 17 de fevereiro, né? E que vai até o dia 23. A semana começa na segunda e vai até sábado, né? Vamos mergulhar no céu dessa semana. Se você não me conhece, eu sou a Laís, eu sou astróloga e eu sou coach. Estou sempre aqui trazendo domingo, né? Informações sobre a sua semana. De cara, falando sobre hoje é dia 17, agora, por volta do horário de almoço, horário de Brasília, tá bom? A lua entra em Leão. Então, existe agora uma mudança no decorrer do dia, né? A lua em Leão, claro, fazendo outros aspectos no céu e tudo mais, indica que a gente deve observar, a gente fica mais animado, aí você quer abraçar as pessoas, você tá afim de falar de você, então assim, a lua em leão incentiva o quê? Autoestima, isso é bacana, né? Autoestima, as suas paixões, o seu prazer, diversão, romance, a gente tá sabendo, né? Então a lua em leão incentiva isso no dia de hoje. Agora, é interessante a gente tomar um pouco cuidado com aquela coisa de forçar a barra, né? Você tá lá no almoço da família, hoje você tá passando aquele dia com aquela pessoa, seja membro da família, seja parceiro ou afetivo, aí você tá forçando a barra, né? Você tá assim, não, eu tô com calor, então você que tem que usar gelo no seu suco, sabe? É um exemplo bobo, mas para ilustrar, quem é que não faz isso, hein? Então, observe essa tendência, às vezes, querer impor e tudo mais, né? Porque, óbvio, tem aspecto no céu baseado nisso que eu tô falando, né? Então, a lua em leão, Marte está em touro, então a gente tem que observar essa tendência, ok? Amanhã, segunda-feira, dia 18, o sol chega em peixes. Alô, peixinhos. Cara, eu adoro o signo, a energia de peixes, né? Mercúrio já está em peixes. Então, peixinhos, parabéns para você, ok? Eu vou deixar um texto amanhã lá no Facebook, especial para você. Vou botar aqui no YouTube também, ok? Aliás, aproveitando, clica aqui no primeiro comentário, lá você consegue chegar no Instagram, no Facebook, consegue agendar atendimento comigo, tá bom? E tudo mais. Então, quando o Sol entra em peixes, gente, o que acontece? O Sol representa basicamente a nossa essência, né? No coletivo representa também um pouco do trabalho, né? O Sol tem uma certa ligação aí com a carreira. E em Peixes as coisas mudam. Por quê? Peixes é o último signo, gente. O ano astrológico começa em março. Ok? Então vamos ter celebração, né? De ano novo mês que vem. Mas Peixes representa a finalização. Então o que tem de acontecer no coletivo, né? Ficamos mais o quê? Reflexivos. Você fica pensando mais, você gosta da solitude. Lá, o que é solitude? Solitude é aquele prazer que você tá bem com você mesmo. Não é solidão nem sozinho, ok? Então você fica tranquilo, aí você quer fazer o que eu gosto de fazer às vezes à noite, quer tomar um chazinho, aquele chá que você faz com difusor, sabe? Chá de ervas mesmo, não é aquele de saquinho não, lá da raiz mesmo. Então você quer tomar teu chá, para quem gosta de assistir Netflix, sei lá, vou botar o celular aqui em modo avião, função não perturba e vou ficar assistindo Netflix maratonando um atrás do outro. Isso é muito peixes, né? E as pessoas falam que isso são formas de escapismo. Na verdade, o peixes ele já elevou a consciência. Então, no coletivo, a gente fica mais desta forma. E Netuno está em peixes também no céu. Então, aflora essa coisa de mergulhar em situações mais desconectadas da realidade, né? É bem interessante observar essa tendência pelos próximos 30 dias. É claro que você tem que estar atento, né? Não estou incentivando aqui ninguém a viver no universo paralelo não, tá? Calma que eu não estou falando isso, mas eu estou falando que a gente fica mais sensível. Isso é legal. Então isso também é interessante para falar a respeito da segunda-feira, né? Então tem esse aspecto no céu chegando, vai ter mudança de temperamento, tá bom? Toda aquela agitação, aquele fuzuê do ar, com aquelas porra louquices todas que a gente estava vivendo pelos últimos 30 dias, agora vai acabar com isso e a gente vai ficar mais em período de finalização, né? Elevação, coisas nesse sentido, né? Isso é interessante para falar. Gente, terça-feira, dia 19, tem lua cheia, né? Lua cheia em Virgem, 0 graus exato de Virgem, né? O que essa lua cheia significa basicamente? Vamos lá. Como é uma lua cheia em Virgem, e aí tem aspectos no céu, óbvio, né? Envolvendo Mercúrio em peixes, envolvendo Netuno em peixes, né? O que é interessante para a gente entender? Essa semana, como eu falei, lembra? O Sol entrou em peixes, um monte de coisa.
Toma cuidado com alucinações, delírios. Laís, o que você está falando? Sabe quando você cisma com uma coisa? Você cismou com aquilo, né? Você acha na sua cabeça que é assim. Você vai no trabalho, aí aquele seu colega de trabalho não dá bom dia. Você fala assim, bom dia, a pessoa não responde. Aí você já começa, não, o que que houve? Aí não sei o que, aí começa a ter mania de perseguição, começa a absorver aquela energia, se sentir mal. O que que é isso, hein, gente? Isso é uma espécie de alucinação e delírio. Você não sabe o que está acontecendo? Eu não sei se esse colega de trabalho, se ele está com um desafio pessoal, se ele terminou o casamento dele pela manhã, antes de ir pelo trabalho, se o filho dele está doente, se ele simplesmente acordou um dia e pensou assim, por que que eu estou nesse trabalho, meu Deus do céu? Eu não sei o que está acontecendo. Isso me faz refletir muito sobre uma frase que eu gosto muito, que fala assim, seja gentil com as pessoas sempre, porque você não sabe a batalha interna que ela está vivendo. Que lindo isso, né? E eu acho que isso se aplica muito para essa lua cheia em peixes. Toma cuidado com excesso, às vezes, de crítica, de julgamento, de cobrança. Eu falo uma coisa bastante nas redes sociais, que é o seguinte: ei, para de cobrar dos outros o que você não faz nem por você mesmo. Você quer amor e você não é amoroso. Você quer dinheiro e você não quer trabalhar. Que é isso? Sabe que ano que a gente está chegando, né? 2020. Então vamos parar com essa história, vamos tentar ser um pouco mais assim. Quer saber? Eu vou trabalhar, eu vou servir. É isso que essa lua virgem perde. Não, eu vou fazer o que precisa ser feito e vou seguir em frente. Eu estou aqui para um propósito maior, para servir, para ajudar as pessoas. Não é para ficar apontando tudo que está errado ou ficar criando teorias e coisas da minha cabeça. Toda vez, gente, que você cria uma fantasia na sua cabeça, eu garanto para você que vai gerar uma expectativa. Por quê? Raramente a fantasia corresponde à realidade. Só você analisar as fantasias sexuais, ok? Então, isso é legal para falar dessa lua cheia em virgem, tá bom, gente? Vamos focar no concreto, observar sabe aquela conversa negativa que você tem com você mesmo? Ai, não faz isso não. Não, isso não vai. Isso é tudo uma conversa interna negativa. E que às vezes está te levando para um processo de sabotagem, tá bom? Então fica atento, presta atenção nisso. Terça-feira, nessa semana, que é uma semana de lua cheia, tá bom? Às vezes, na lua cheia, a gente não está enxergando com muita clareza. E como Netuno está envolvido em Mercúrio e Virgem, que é esse eixo de questões práticas e soltar, então o negócio fica com muita neblina, tá? Toma cuidado com isso também. Então, o que eu estou falando? Terça-feira, ok? Quarta-feira também, que é um dia que a lua fica vazia, né? O que eu sugiro para você? Muita cautela. Mandou o e-mail, antes de clicar em enviar, lê lá, vê se o que você falou tem sentido. E eu tô falando isso para mim mesma também, tá bom? Porque lá no Stories eu como letra direto. Às vezes eu tô publicando uma coisa quando eu tô na rua, ou quando eu tô na correria, e eu não tô prestando muita atenção no que eu tô digitando. Então esse conselho também serve para mim, mas observa isso na sua vida, tá bom? Isso é legal para falar também. Então, terça e quarta, a energia nesse sentido. Quinta-feira, a lua entra em Libra, 11 horas da manhã, mais ou menos, horário de Brasília. E quinta-feira é um dia que, assim, eu considero um dia mais tranquilo, né? Porque a lua está numa posição melhor, não tem tantos aspectos, assim, complexos no céu, né? Tem apenas uma necessidade maior de seriedade, de fazer o que você estava fazendo nos últimos dias. Então, quinta-feira é um dia ok. Mas eu tenho alguma coisa para fazer, aí de repente eu vou falar para você, olha, dependendo do que se é uma coisa que precisa de uma mediação, de uma coisa mais equilibrada, eu vou falar, olha, vamos tentar agendar para quinta-feira, dia 21, tá bom? Então isso também é interessante para falar. E aí sexta-feira é um dia que tem um aspecto no céu, tem vários aspectos no céu, né? A lua já está em Libra e tudo mais, mas também reforçando aqui, sexta-feira, toma cuidado com o que você fala. Tá bom? Toma cuidado. Não fica fazendo promessa que você não vai cumprir. Tá bom? Isso para começar. Não faz promessa, vai cumprir. Aliás, eu acho que a gente nem tem que fazer promessa, né? Eu vivo um dia de cada vez, vocês sabem disso, né? Eu falo pra caramba isso aqui, mas sexta-feira observa esse negócio, sabe? De você virar e prometer uma coisa que você não vai cumprir, de você falar o que você tá pensando. Isso gera um desafio de você querer impor. Não, porque eu acho que tem que ser assim. Aí você quer impor os seus sistemas de crença, o que você acredita no outro. Sexta-feira é aquele dia, sabe? Tá todo mundo assim, ai, tô pensando no final de semana, aquela loucura toda. Aí você vai lá e faz um negócio desse, né?
Então observe essa tendência aos excessos em relação à sua comunicação, à sua interação com o outro, em função do que você acredita, o que você pensa também. Muitas vezes Mercúrio em Peixes não verbaliza, mas está pensando besteira. É isso mesmo, né? Você pode até não falar, mas você está pensando assim, isso não vai dar certo não, hein? Não vai dar certo. E você sabe, baseado nos seus sentimentos, você cria fisiologicamente sensações no seu corpo que produzem em você uma forma de agir. Então toma cuidado com esses processos, tá bom? E sábado, que é quando a semana termina, a lua ela já entra em Escorpião, né? Gente, é uma semana intensa, né? Então, sábado, para fechar a semana, a lua entra em Escorpião por volta de 1 hora da tarde. Então, você vê que a gente está pegando mudanças de lua nessa semana, tudo no horário de almoço. Então, observa isso. E o horário de almoço, a lua está mudando. Não vou tomar nenhuma decisão precipitada. Percebe? Porque a lua ela tá em transição, travessia, né, que eu chamo. Então, sábado, no horário de almoço, a lua já entra em Escorpião. E aí tem aspectos no céu de intensidade, né? Plutão faz uma conjunção, está chegando pertinho de Vênus, então isso na madrugada, né? Tem aspectos da lua, enfim. O que isso daqui indica basicamente no sábado, né? Intensidade. Escorpião já representa isso, então tem intensidade e seriedade, que são duas coisas distintas, porque você está sério e você está intenso. Então, às vezes, você está pegando um pouco mais pesado. Então, no sábado, a energia já fica como ficou na segunda-feira, lembra que eu falei? Uma coisa mais introspectiva, você está mais assim, na sua, no coletivo. A gente fica mais contido, né? Aquela coisa assim de reserva emocional. Então observa isso no seu sábado. Sabendo disso, no seu sábado, você vai observar como que as pessoas estão. Se a pessoa não está receptiva, você fica na tua. A pessoa está receptiva, aí você vai lá. Então é uma coisa da gente perceber a energia e o astral e a gente se adaptar a isso. Não faz sentido nenhum. Se você sentiu durante a sua semana que uma pessoa falou besteira para você e você lembra assim, caramba, eu acho que a Laís falou alguma coisa de observar a minha comunicação durante a semana. E a pessoa já falou besteira, aí você pensa antes de falar, percebe? É para isso que a gente usa a astrologia, né? Como uma espécie de guia, e a gente vai adaptando com as nossas questões pessoais, nossa rotina, nosso cotidiano, percebe? Então é bem legal quando a gente utiliza a astrologia da semana. Gente, como a gente tem uma semana intensa aí pela frente, né? Lua cheia, Sol chegando em Peixes e tudo mais, eu tenho uma sugestão para a gente finalizar o vídeo dessa semana. Vamos tomar muito cuidado com o que a gente fala, tá bom? Eu já falei isso no outro vídeo, né? Que você tem 2 ouvidos, uma boca e 2 olhos. Olha isso, né? Os olhos para você observar, 2 ouvidos para você escutar e a boca para você falar quando for realmente necessário, com responsabilidade, né? Com doçura, com leveza, né? Endurecer sem perder a ternura, não é isso? Então essa é a mensagem que eu tenho para finalizar esse vídeo dessa semana. Ei, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Clica aqui no primeiro comentário para acessar todas as redes sociais e nos vemos aí no próximo vídeo.